Olá! Hoje a gente vai falar sobre a República de Roma Antiga, que é o período mais complexo da história de Roma. Então, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem comigo, vem história! A República Romana durou do ano 509 a.C. até o ano 27 a.C. Em 509 a.C., a monarquia etrusca foi derrubada, o último rei foi Tarquínio e foi instaurada então a República. E a palavra república vem de res publica, que significa coisa pública. Durante o período republicano, o governo era considerado um bem público, o Estado era um bem público. O que isso significa? A gente tem o costume de achar errado que coisa pública é coisa de ninguém. É muito pelo contrário, o que é público é de todos. Portanto, todos têm a responsabilidade de zelar e manter aquilo que é público. E como então que vai funcionar o governo durante a República Romana? O rei foi substituído por 2 cônsules, eleitos então pelo Senado para um cargo de 1 ano. Os cônsules tinham a função de colocar em prática aquilo que o Senado então decidia. Então os cônsules eram o executivo, eles que vão executar aquelas decisões feitas pelo Senado. Esses cônsules eram magistrados e eles eram auxiliados por outros magistrados também. E o que eram então magistrados? Eram cargos responsáveis por partes da administração pública. Então, quem eram esses magistrados? Bom, temos os cônsules, que eram responsáveis pelo exército, também presidiam o Senado e os comícios. Existiam os pretores, responsáveis então pela justiça, tinham os edes, que eram responsáveis pela administração pública, como, por exemplo, o abastecimento de água, abastecimento de comida, segurança pública, a pavimentação das ruas e também a organização de jogos públicos, que eram o lazer romano. Existiam os questores, que eram responsáveis por cuidar do tesouro público, e haviam também os censores, que eram responsáveis pela contagem da população, que a gente faz até hoje, né? Mas esses censores também supervisionavam a conduta da população e supervisionavam as contas públicas. Além dos magistrados, nós temos o principal órgão do governo, que era o Senado, então formado pelos patrícios, aquelas famílias mais ricas, mais antigas de Roma. Lembra lá do vídeo da monarquia romana? Pois é. Esses é quem formavam o Senado. Eles então é que tomavam as decisões, faziam as leis, eles eram os principais então governantes de Roma. Era o Senado de fato que governava Roma. Mas existiam também 3 tipos de assembleias. Existia a Assembleia das Tribos, que eram feitas pelos cidadãos, que eram divididos pelo local de residência ou pelo local de origem. Existia a Assembleia por Centúria, que era a divisão dos cidadãos de acordo com sua riqueza e também participação no exército. E existia a Assembleia da Plebe, essa formada apenas por plebeus. E quem não participava de nenhuma assembleia? As mulheres e os escravizados, pois esses não tinham direitos políticos e não podiam, portanto, participar das tomadas de decisão de Roma. Mas quem então vai eleger os magistrados e os senadores? Eram os patrícios. Os patrícios faziam eleições e eles então elegiam quem seria senador e quem seriam os magistrados. E só os patrícios podiam se tornar magistrados e senadores. Os plebeus ajudavam a eleger os magistrados, mas no início da República Romana, os plebeus não podiam se candidatar
a nenhuma magistratura. E dessa forma, os plebeus ficavam bastante excluídos das decisões do governo, o que vai gerar uma imensa insatisfação na plebe. A participação política dos patrícios e dos plebeus em Roma era bem diferente. Por exemplo, o voto nas assembleias por centúria era censitário, ou seja, variava de acordo com a renda do cidadão. Ou seja, quanto mais rico fosse aquele cidadão, mais peso tinha o voto dele. E isso fazia com que, na prática, o voto dos plebeus valesse muito pouco, o que deixava os patrícios comandando, basicamente, a eleição para os magistrados. Até na guerra existia divisão entre patrícios e plebeus. Por quê? Porque quando os romanos conquistavam alguma região, era comum dividir os bens conquistados, ou seja, os espólios de guerra, aquilo que eles roubaram dos outros povos que eles conquistaram. Então eles dividiam terras, riquezas e até pessoas escravizadas. O espólio de guerra era dividido de acordo com a posse de armas. E como os patrícios, por ser mais ricos, tinham muito mais armamentos, eles é que ficavam com a maior parte do espólio de guerra. Os plebeus começam a ficar muito insatisfeitos com essa situação toda. O que acontecia muitas vezes? Esses plebeus, muitos deles, eram pequenos proprietários de terra, terras bem pequenininhas mesmo, onde eles faziam seu plantio, a sua colheita. E muitos deles eram convocados bem antes da colheita para ir para a guerra, o que prejudicava muito eles. E quando eles voltavam da guerra, eles eram obrigados a contrair empréstimos para conseguir voltar a produzir, porque aquela terra dele tinha ficado parada, basicamente. E como que eles contraíam empréstimos? Eles usavam a sua pequena propriedade como garantia. Mas, se você lembra, nas leis romanas até então, a pessoa que não conseguia pagar as suas dívidas se tornava o quê? Escravizado. Pois é. Por isso, muitos plebeus acabam se tornando escravizados por dívidas, o que era muito ruim. E quando esses plebeus se tornavam escravizados por dívidas, eles perdiam a sua propriedade, ou seja, estavam lascados. Já os plebeus que conseguiam enriquecer um pouco mais, eles estavam muito descontentes, porque eles não conseguiam nunca acessar a magistratura. Ou seja, eles conseguiram trabalhar, eles se tornaram comerciantes bem-sucedidos, por exemplo, mas eles não conseguiam acessar o governo, de fato. O que deixava essa camada da população bem infeliz. Havia ainda a proibição de plebeus se casarem com patrícios. E é a junção de tudo isso que vai dar início a diversas revoltas dos plebeus, aonde eles vão exigir muitos e muitos direitos, porque eles querem mudanças, eles não estão satisfeitos do jeito que a coisa está acontecendo. É uma parcela minúscula da população que realmente governa, que eram os patrícios. A grande maioria da população romana eram os plebeus, portanto, eles querem mudanças. E é graças a essas revoltas que tiveram início mais ou menos no século V a.C., é que os plebeus conquistaram uma série de direitos. Em 494 a.C., os plebeus conquistaram o direito de eleger um magistrado para representá-los no Senado, o tribuno da plebe. Em 450 a.C. foi aprovada a Lei das 12 Tábuas, que regulamentava vários direitos, como o direito à propriedade e os direitos de família. Em 367 a.C., os plebeus conquistaram o direito de se candidatar a cônsul. Em 326 a.C., finalmente foi abolida a escravidão por dívidas, o que libertou muitos plebeus. Em 286 a.C., os plebiscitos que eram feitos na Assembleia da Plebe, ou seja, que são aquela consulta popular, se querem ou não alguma coisa, eles, a partir desse ano, se tornaram força de lei
em Roma para todo o povo romano, o que foi um avanço imenso para os plebeus. E, claro, não podemos deixar de mencionar que dentro dessas conquistas está também, finalmente, a permissão para plebeus e patrícios se casarem. A situação dos plebeus melhorou bastante depois das revoltas e de diversas conquistas, mas as pessoas escravizadas continuavam numa situação bem ruim. Não existia mais escravidão por dívidas, entretanto, a escravidão por guerra ainda existia. E a gente tem que lembrar que mesmo entre os plebeus existiam plebeus mais pobres e mais ricos. E os mais ricos é o que obtiveram mais vantagens. Os mais pobres continuaram tendo uma vida complicada e difícil. A possibilidade de plebeus mais ricos entrarem no Senado deu origem a uma nova classe social em Roma, os nobilitas, que era formado por famílias de patrícios e plebeus enriquecidos. Enquanto tudo isso está acontecendo entre patrícios e plebeus, Roma está expandindo seu território na Península Itálica. Durante o século IV a.C., Roma tinha conquistado todo o centro já da Península Itálica. Ao norte, Roma enfrentava os gauleses e ao sul sofria a pressão das colônias gregas. Mas, já no século I a.C., Roma havia conquistado toda a Península Itálica através de guerras e também de acordos políticos. A conquista da Península Itálica transformou Roma em uma potência econômica, que logo começou a disputar rotas comerciais cada vez maiores e mais interessantes para Roma, o que vai, obviamente, colocar ela em rumo a ter conflitos com outras potências no mar Mediterrâneo. A maior guerra que tivemos nesse período foi entre Roma e Cartago, nas famosas Guerras Púnicas. Foram 3 guerras púnicas e todas elas eram e tinham o mesmo objetivo: conquistar o mar Mediterrâneo, ou seja, dominar as rotas comerciais do mar Mediterrâneo que estavam nas mãos de Cartago, e Roma queria para si. A primeira guerra púnica ocorreu entre 264 a 241 a.C. Primeiro, Roma fez uma intervenção numa colônia de Cartago, na Sicília. O combate foi marítimo e surpreendeu Roma, porque nesse momento Cartago era a maior potência marítima daquele período. Roma só conseguiu a vitória depois de copiar os barcos inimigos, com a ajuda dos gregos, inclusive. A Segunda Guerra Púnica aconteceu entre 218 a 202 a.C. Os cartagineses, liderados por Aníbal, tiveram várias vitórias em território romano. Porém, Roma teve uma sacada bem inteligente. Ela, ao invés de ficar se defendendo dos cartagineses em seu território, decidiu atacar Cartago, cruzando então o mar Mediterrâneo. Cartago ficava ao norte da África. E ao fazer isso, Aníbal se vê forçado a retirar o exército e voltar para Cartago para defender a sua terra. Mas ele acabou derrotado na Batalha de Zama. Na Terceira Guerra Púnica, que ocorreu entre 150 a 146 a.C., Roma invadiu e destruiu completamente Cartago. Roma escravizou sobreviventes e saqueou e pilhou Cartago. E desse modo, Roma então se tornou a grande controladora das rotas comerciais do mar Mediterrâneo, que era o que ela queria. E também não podemos esquecer que durante o século II e século I a.C., Roma passou a expandir o seu território na Europa, no norte da África
e na Ásia Menor. Durante o século II, Roma conquistou grande parte da Península Ibérica, também as regiões ali do sul, onde hoje é a França, ali então também onde hoje são os Alpes suíços, boa parte da Macedônia e da Grécia, e também um pedacinho da Ásia Menor, além, é claro, de Cartago. Já no século I a.C., Roma aumentou mais ainda o seu território, conquistando a região da Gália, onde hoje é a França, conquistou também a região da Numídia, ao norte da África, também ao norte da África a região da Cirenaica e o Egito, também conquistou na Ásia Menor a região da Capadócia, da Armênia, a ilha de Chipre e também a região da Judéia.